Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo do estágio Supervisionado 6. Eu sou o professor Jonathan Peixoto e estou acompanhando vocês nessa disciplina, neste módulo, a respeito do estágio Supervisionado 6. Nesse vídeo, especificamente, nós iremos trabalhar sobre a atividade de estudos 2, pesquisa e produção textual. Como o próprio nome diz, essa atividade se refere a uma pesquisa e produção textual. Vocês já devem ter acompanhado nas aulas conceituais que o estágio supervisionado 6 corresponde ao campo da pedagogia na educação não formal, ou seja, os campos de atuação do pedagogo fora da sala de aula, certo? Então vocês irão precisar realizar uma pesquisa e uma produção textual acerca disso. Como o próprio nome da atividade diz, é uma pesquisa, então vocês precisam pesquisar para realizar essa atividade. Basicamente, nós temos então a aula 5, que explica sobre esses campos de atuação do pedagogo no campo não formal. Nós temos então a aula 5, que fala sobre que temos um bate-papo sobre essa questão da educação não formal, onde vocês irão identificar esses campos. E, por meio disso, vocês irão escolher apenas um campo dos citados nessa aula 5 para dissertar, para pesquisar e realizar a sua produção textual. Lembrando que nós temos 4 campos que podem ser pesquisados, que é o campo empresarial, hospitalar, terceiro setor ou educação escolar nas prisões. Como mencionado, vocês devem escolher apenas um campo desse para realizar a sua pesquisa e produção textual. Então, vejam através dessa entrevista qual é o campo que vocês mais se identificaram, qual é a pesquisa que vocês desejam fazer e qual é o tema que vocês possuem mais interesse em pesquisar e em aprofundar os conhecimentos. Enfatizando mais uma vez, apenas um campo. E para realizar essa atividade, então, pessoal, é importante que vocês sigam ali a folha timbrada. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela da folha timbrada, onde será necessário que vocês se atentem em relação a essa questão, a formatação desta folha timbrada, certo? Então, nós temos ali a folha timbrada especificando a atividade de estudos 2, estágio supervisionado 6, e vocês vão ver que aqui na folha timbrada nós temos várias orientações. Além das aulas conceituais, é importante que vocês se atentem a todas essas orientações que constam nessa folha timbrada. Por quê? Porque aqui pode ser que tenha algumas orientações que não foram enfatizadas de forma mais ampla na aula conceitual, então é importante que vocês acompanhem. Verifiquem também que nós temos ali do lado direito da tela algumas orientações por meio dos balões que vocês precisam seguir também. Veja aqui, vamos iniciar então pela questão do título. Nós temos ali a questão do título, onde vocês irão então acompanhar comigo. Então o título ele permanece Pedagogia na Educação Não Formal, que é o tema da nossa disciplina, o tema do estágio supervisionado 6. Verificam que a partir dos 2 pontos vocês precisam criar um título, ou seja, um subtítulo para a sua produção textual. Esse subtítulo, basicamente, corresponde ao tema que vocês irão discutir. Então, é importante que, desde este momento, desde aqui do título, do subtítulo, fique evidente qual é o tema que você irá discutir em seu texto. Veja que aqui no balão do lado direito da tela consta: não repita palavras no título. É necessário que seja evidenciado no subtítulo o tema que irá discorrer em sua produção textual. Então, basicamente, aqui no subtítulo, vocês não podem repetir nenhuma dessas 5 palavras que contém aqui no título principal. Vamos excluir esse balão, então, aqui, como é uma orientação. Excluímos o balão e vamos criar um subtítulo. Vamos dizer, então, que nós iremos discutir sobre a pedagogia no âmbito hospitalar. Então, é importante, vocês podem, aqui, lembrando que é um exemplo fictício, apenas para a gente apresentar de uma forma mais geral como que é essa questão da elaboração do subtítulo. Então, vamos supor que a nossa pesquisa é sobre a educação escolar nos hospitais. Então, pedagogia na educação não formal, reflexões acerca da atuação
do pedagogo no contexto hospitalar. Vejam que nesse momento eu já criei um subtítulo, partindo então do meu título principal e não repeti nenhuma palavra que consta aí no título principal. E já deixei claro para o leitor, para o professor que irá corrigir a sua pesquisa de produção de texto, qual é o tema. O meu tema, então, é a pedagogia hospitalar. Pedagogia na educação não formal, reflexões acerca da atuação do pedagogo no contexto hospitalar. Logo abaixo do título e do subtítulo, nós temos esse campo aqui, onde vocês irão apresentar o seu nome. Lembrando, então, que a atividade de estudos 2 do estágio supervisionado 6 pode ser realizada em dupla. Então, se você vai realizar individual, você apaga esse campo aqui, nome completo da dupla, e insere o seu nome com letras maiúsculas. Então, vou inserir aqui meu nome, Jonathan Felipe Peixoto. Estou realizando individual. Se eu for realizar em dupla, eu dou um Enter e insiro aqui o nome da minha dupla. Então, vamos colocar aqui Elaine Patrícia Ferreira. Então, o meu nome e o da minha dupla. Apenas enfatizando que pode ser realizado individual e pode ser realizado em dupla. Saindo, então, partindo para o nosso texto, aqui nesse primeiro parágrafo nós vamos iniciar a dissertação, a escrita do meu texto, a escrita da minha pesquisa e produção textual. Então vejam aqui comigo que o primeiro parágrafo nós temos aí enfatizando a introdução. Lembrando que, conforme consta aqui no balão do lado direito, após ler as orientações, apague para poder escrever o seu texto. Retire os grifos em amarelo e as palavras destacadas em negrito e sublinhado. Todos os balões devem ser retirados após a elaboração da produção textual. Então vamos ver o que se pede aqui no primeiro parágrafo. Após assistir à aula com as entrevistas do estágio supervisionado 6, escolha uma das pedagogias da educação não formal para dissertar em seu texto sobre o trabalho do pedagogo de acordo com a aula sobre a AE2. Para tanto, nesse parágrafo, a introdução deve conter o objetivo, a justificativa e a problemática. Pessoal, é importante que vocês apresentem esses três elementos obrigatórios para a introdução. Então, vocês precisam deixar claro qual é o objetivo do seu texto, qual é a justificativa e qual é a problemática. Então, por exemplo, o objetivo do meu texto é discutir, o objetivo deste texto é discutir sobre a atuação do pedagogo no contexto hospitalar, sendo justificado pela importância do professor, do futuro pedagogo, compreender as diferentes áreas que ele pode atuar após a sua formação acadêmica, sendo uma delas a educação não formal no campo hospitalar. Portanto, a problemática norteadora do meu texto segue como sendo: qual é a importância do pedagogo hospitalar e como se dá a sua atuação neste contexto. Vejam, então, que foi apresentado os 3 itens. Então, é preciso que vocês deixem claro esses 3 itens em seu texto. É obrigatório. Lembrando que este parágrafo deve ter, no mínimo, 5 linhas e, no máximo, 7 linhas. Certo? A partir do segundo parágrafo, vocês vão começar a desenvolver a fundamentação teórica, ou seja, o argumento da sua pesquisa, certo? Para a fundamentação teórica, pessoal, vocês precisarão utilizar, no mínimo, 3 autores de 3 obras diferentes. Não pode ser menos que isso. São 3 autores de 3 obras diferentes. Uma dica muito importante que eu dou a respeito da fundamentação teórica é que, lá no material da disciplina, nós temos alguns textos que podem ser utilizados como fundamentação teórica, como uma fundamentação de pesquisa para a sua elaboração do texto. Então, consultem esses materiais que nós temos lá no material da disciplina. Além desses textos, nós temos também lá na sala do café indicações de leituras também apresentadas pelos entrevistados, pelos 4 professores que nós tivemos lá no bate-papo sobre a educação não formal,
Então, na sala do café, nós temos alguns links, alguns sites importantes e interessantes que vocês podem pesquisar para a fundamentação do seu texto. Então, enfatizando, fundamentação teórica com, no mínimo, 3 autores de 3 obras diferentes. Para a fundamentação teórica, é importante enfatizar também que vocês precisam apresentar citações diretas e indiretas. Não somente citações diretas e não somente citações indiretas. É importante pensar numa estética pedagógica para o seu texto. Então, é importante você pensar que, para um texto científico, nós precisamos apresentar, então, citações diretas e citações indiretas. No material da disciplina, nós temos o explicativo de citações e referências elaborados pela professora Elaine, bem como também as aulas conceituais acerca desse item, né, de citações e de referências. Então é importante que vocês assistam essas aulas e acessem esses materiais também. Bem como a aula gravada pela professora Suzy Cordeiro, sobre dicas de pesquisa e produção textual. E, além dessa pesquisa, desses textos que vocês têm, desses sites que vocês têm disponibilizados lá no material da disciplina, é importante que vocês façam pesquisas também. Nós sempre indicamos que as pesquisas sejam feitas em sites confiáveis. Dentre eles, nós podemos enfatizar Cielo, Google Acadêmico, Base de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Pearson, que vocês têm acesso enquanto acadêmico do curso de Pedagogia da EAD Unicesumar, e entre outros sites também que sejam confiáveis. Nada, pessoal, de acessar blogs, de acessar redes sociais, que não são sites confiáveis. Procurem por sites científicos, por sites acadêmicos para a sua pesquisa e produção de texto. Voltando, então, aqui para a nossa folha timbrada, é importante enfatizar que no desenvolvimento do seu texto, você precisa deixar evidente esses tópicos, que são o campo de atuação, né, que você irá discutir dentre aqueles 4 campos que estão como solicitados para a disciplina. Os 4 campos, então, somente relatando novamente: educação, pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, terceiro setor e educação escolar nas prisões. Então, vocês precisam deixar claro, neste campo, nesse desenvolvimento, o campo de atuação, que será discutido no seu texto, o perfil do pedagogo, do profissional que atua neste contexto da pedagogia não formal, bem como as atividades desenvolvidas por esse profissional e os recursos que podem ser utilizados neste campo de atuação. Então, é importante que, para o seu desenvolvimento, para a sua produção textual, seja dissertado sobre esses itens que são enfatizados aqui na folha timbrada. Então, nós precisamos continuar nessa padronização de, no mínimo, 5 linhas e, no máximo, 7 linhas para cada parágrafo, certo? Vocês precisam apresentar, então, citações diretas e indiretas, como eu já mencionei. Sigam as normas da ABNT. Partindo, então, para o penúltimo parágrafo, é importante que vocês passem, então, a finalizar a sua discussão, a sua escrita. Então, aqui, como é mencionado, ao chegar no penúltimo parágrafo, você encaminhará o leitor, ou seja, o professor que está avaliando o seu texto, que está corrigindo a sua produção textual, para o final da dissertação, certo? Ou seja, você vai evidenciar, então, enquanto você, futuro pedagogo, que reflexões você pode fazer sobre a pedagogia na educação não formal que você abordou em seu texto. Considere, então, a importância desse profissional na área que você escolheu. Então, feito isso, vocês vão partir, então, para o último parágrafo, que deve conter as suas considerações finais. Assim sendo, conclua o seu texto apresentando uma síntese das ideias dissertadas e apresente a resposta da problemática. Então, vocês vão ver aqui que vocês vão escrever com suas palavras, sem citações. Introdução e conclusão não contém citações, pessoal. Então, é importante enfatizar, como vocês viram aqui no decorrer da nossa folha timbrada, que cada tópico, que cada campo da pesquisa e produção de texto, vocês precisam seguir
algumas orientações. Então, é importante que vocês se atentem às aulas conceituais, que vocês se atentem a essas orientações deste vídeo, bem como a todas as orientações da folha timbrada. Finalizando, então, nós temos o campo das referências. O campo das referências nada mais é do que onde vocês irão apresentar as referências que vocês utilizaram para a sua pesquisa e produção de texto. Aqui, na folha timbrada, nós temos os exemplos, né, das referências que foram disponibilizadas lá no material da disciplina. Então, se vocês utilizarem, deixem aqui. Se não utilizar, apague. E sempre se lembre de que toda citação que você utilizar, todo autor que você referenciar, citar no seu texto, é necessário ser apresentado aqui no campo das referências. Aqui deve conter a referência completa dos textos utilizados para a fundamentação da sua produção textual, seguindo as normas da ABNT, a NBR 6023. E muita atenção, pessoal, só pode ter os autores citados no texto, que por sua vez deve apresentar todos os autores que você utilizou nas suas ideias, certo? Aqui, como já de conhecimento de vocês, a produção textual deve ter no mínimo 2 páginas e no máximo 3 páginas, contando as referências. Nada mais do que 3 páginas, pessoal. É importante que vocês sigam essa padronização. Por fim, vocês verão que contém aqui o quadro de critérios de avaliação da sua pesquisa e produção de texto. Esse quadro de critérios ele não deve ser apagado, pois é por meio dele que o professor orientador, que o professor avaliador, irá analisar a sua pesquisa e produção de texto. Então vejam que aqui vocês podem observar o que é analisado no decorrer do seu texto. Nós temos então 6 itens que são avaliados, que é o item conteúdo, estrutura do gênero solicitado, características de redação científica, ortografia, normas para apresentação gráfica e também os casos em que a atividade pode ser zerada. Então é importante que vocês tenham conhecimento sobre esses critérios avaliativos e o que será analisado em cada item do seu texto. Bom, pessoal, da folha timbrada acredito que seja isso. Vou interromper aqui o compartilhamento então e vou voltar para algumas informações importantes acerca da nossa atividade de estudos 2. Como já é de conhecimento de vocês, a atividade de estudos 2 possui um peso maior na nossa média da disciplina de estágio 6. Ela possui o valor de 7 pontos. Então, não deixem de realizá-la e também não deixem de realizá-la no último momento, no último dia, nos últimos minutos. Para realizar uma pesquisa e produção de texto de forma assertiva, é importante que vocês façam com calma, que vocês pesquisem e que vocês apresentem uma boa argumentação teórica. Tenho certeza que, seguindo todas as orientações da disciplina, vocês conseguirão realizar uma atividade, uma pesquisa e produção de texto muito bom, muito boa, muito bem escrita e que terá com certeza uma boa nota e um bom sucesso acadêmico. Do mais, pessoal, acredito que as orientações sejam essas. Como já mencionei, além desse vídeo nós temos as aulas conceituais, que é importante que vocês assistam do início ao fim, bem como realizem a leitura dos comunicados enviados lá pelo Fale com o Mediador, pois frequentemente estou encaminhando algumas dicas referentes à disciplina do estágio supervisionado 6. Eu fico por aqui, desejo bons estudos para vocês e, mediante dúvidas posteriores, estarei à disposição pelo Fale com o Mediador. Um forte abraço e até mais.